pessoal, professor Renato Silva na área e hoje trazendo aqui uma revisãozaça para você aí que está no quarto ano dos anos iniciais para avaliação contínua da aprendizagem ciclo 3 e ao mesmo tempo para a N2 do terceiro bimestre do município de Caucaia depois da vinheta. É isso aí, e se você ainda não é inscrito, tá aparecendo aqui o botãozinho para você se inscrever no canal do tio, ativar todas as notificações para que eu possa te avisar quando eu postar uma aula nova. É o seguinte, na próxima, estou gravando essa aula no final de semana, então no dia 30, você aluno vai estar fazendo aqui a avaliação contínua da aprendizagem ciclo 3 e na segunda semana de outubro você vai estar fazendo a N2. Essa revisão contempla as duas avaliações, tá bom? Então, para cada dia que estiver se aproximando a avaliação, você dá uma assistida na revisão que vai ser só sucesso. Então, sem mais delongas, bora para a aula. Então, eu fiz aqui uma divisão dos assuntos. É o seguinte, cada prova tem 22 questões, tanto a avaliação contínua, certo? Tanto a avaliação contínua quanto a N3, ela tem 22 questões, tá? E aí a minha revisão aqui, ela tem 17 questões, por quê? Porque tem questões que se repetem. Então, um dos assuntos que mais se repetem, tanto na N2 como na avaliação continuada, é a decomposição ou a composição de um número natural, tá? Então, vamos lá. O número 4.975, a decomposição correta é. Então, você vai decompor o número. O que você vai fazer, pessoal? A decomposição ou a composição é um dos assuntos que mais vai cair na tua prova, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai desenhar o QVL, tá? Então você vai vir aqui, certo? E você vai desenhar o QVL, certo? Você vai botar o quadrozinho aqui, você vai fazer isso aqui e você vai colocar os números aqui dentro, certo? Então pegar uma outra corzinha aqui, então você vai colocar o U de unidade, o D de dezena, o C de centena e o M de unidade de milhar, certo? E agora você pega o número em questão e você vai colocar ele aqui dentro, da direita para a esquerda, para você não cometer erro. Então você vai colocar o 5 aqui, o 7 aqui, o 9 aqui e o 4 aqui. Feito isso, o QVL ele consegue te dar o valor de cada algarismo. Então, por exemplo, o que é uma unidade de milhar, que é onde o 4 parou? Uma unidade de milhar vale 1.000. Se você tem 4 lá, então é porque você tem 4.000. Mas o 9 está na centena. Quanto é que vale uma centena? 100. Se você tem 9, você tem 9 vezes 100, dá 900. Mas, se você tem uma dezena, é 10, mas quem está lá na dezena é o 7. Então, você tem 70. E você tem 5 unidades. Então, ó, isso daqui que eu acabei de fazer é a decomposição do número. Uma vez que você fez isso, é só correr para o abraço, né, para o nosso gabarito. Então, qual é o nosso gabarito? A de amor, né? 4.000 mais 900 mais 70 mais 5. Então, se você não quer perder a questão e nem se perder, você vai fazer o famoso QVL, quadro de valor e lugar. Tira um print aí, certo? Dá uma pausa porque eu preciso apagar para a gente continuar, tá bom? 3, 2, 1, apagando e liberando a resposta. Então, esse QVL aqui, ele estava errado, por isso que eu não utilizei. Tranquilo? Bola para frente. Ainda na decomposição do número. Ó, qual é a decomposição do número 5.067? Só que agora ele está escrito de uma maneira polinomial, ou seja, ele está usando mais de uma expressão, certo? Então veja, o que nós vamos fazer? De novo, a gente vai pegar o QVL, né? Vamos pegar aqui o QVL, então nós vamos desenhar aqui o QVL de novo, certo? Aí outro detalhe, o QVL ele tem várias ordens. A quantidade de colunazinhas que tu vai fazer depende de quantos algarismos tu tem aqui, ó. Tu tem 4 algarismos, então tu vai fazer 4 colunas, ó. 1, 2, 3, 4. Aí tu divide aqui. Vamos pegar outra corzinha para ficar legal. Vamos pegar o vermelho. Aí tu vai colocar U de unidade, D de dezena, C de centena e o M de unidade de milhar. Aí, de novo, para você não se perder, você começa colocando da unidade. Então, você tem 7 na unidade,
você tem o 6 na dezena, você tem o 0 na centena e você tem o 5 na unidade de milhar, certo? E aí, se eu for fazer agora do jeito que eu fiz na questão anterior, olha o que vai acontecer, né? Então, acabei de explicar que uma unidade de milhar vale 1.000, então eu tenho 5.000, certo? Só que essa eu vou fazer diferente, eu vou fazer assim, ó, para você entender, eu vou botar aqui embaixo. Então, eu tenho 5.000, certo? Lá na centena está zerado, então não preciso colocar. Na dezena eu tenho 60. E na unidade eu tenho 7, certo? Só que se você for olhar para as alternativas, certo? Você não tem o 5.000 mais 60 mais o 7 propriamente dito. Como é que ele está escrito? Ele está usando uma multiplicação. Então, como é que eu resolvo essa questão? Aí eu vou olhar assim, ó. O 5.000, ele pode ser escrito de que maneira? Ele pode ser escrito 5 vezes 1.000. Ó, uma outra pegada aqui, né? Como é que eu posso escrever o 60? Eu posso escrever 6 vezes 10. Como é que eu posso escrever o 7? Eu posso escrever tanto 7 vezes 1, né? 7 vezes 1, ou 1 vezes 7. Então, se eu olhar aqui para a alternativa A, ele está dizendo aqui, ó, 5 vezes 10.000. Não, aqui não pode ser, certo? Se eu olhar para o item C, ele está dizendo que é 5 vezes 100. 5 vezes 100 vai dar 500. E se eu olhar para o item D, ele está dizendo 5 vezes 10, que dá 50. Ó, se eu olhar para o item B, olha como é que ele está escrito. 5 vezes 1.000 dá 5.000, 6 vezes 10 dá 60 e 7 vezes 1 dá 7. Então, o nosso gabarito é B de beleza, tá bom? Tira um print de novo que eu vou apagar para poder passar, tranquilo? 3, 2, 1, apaguei e vamos liberar a nossa resposta, tá bom? Pronto, nosso gabarito é B de beleza. Seguindo, valor posicional de um algarismo, mesma pegada, solução. O que acontece? Eu não vou nem usar esquivelho, que não ficou legal, né? Eu vou desenhar mesmo. Então, de novo, a primeira e a segunda questão foi decomposição. Agora eu quero saber só o valor posicional. Tem aluno que se perde. Cara, tá aqui a receita. Para você não se perder, você vai desenhar o QVL. Aí, de novo, o número tem 4 ordens, então você precisa de 4 colunazinhas. 1, 2, 3 e 4. Dividiu, troca a corzinha, coloca U de unidade, D de dezena, C de centena e unidade de milhar. Começa colocando o número da unidade. 3, 6, 9 e 1. Me diga, como é que você vai errar uma questão aqui? Só se você tiver meio fora da curva mesmo, né? Então, ele está se referindo ao algarismo 9. Qual é o valor posicional? Ou seja, o algarismo 9, ele está na ordem, na posição da centena. Aí, você deve saber lembrar que uma centena vale 100. Se eu tenho 9 centenas, eu tenho 900. Ou seja, o algarismo 9, neste número aqui, ele tem o valor de 900. Tranquilaço? 3, 2, 1, apaguei, passei. Opa, apaguei, passei. 900, tá bom? José, por que você não está usando isso aqui? Não, é porque eu coloquei aqui, mas para ficar visível para você, eu preciso dar um zoom. Quando eu dou o zoom, eu não consigo escrever. E se eu escrever, eu não consigo voltar para o zoom. Eu esqueci desse detalhe, tá bom? Então, seguindo. Composição de um número natural, certo? Mesma coisa. Agora, ele está te dando os comandos, né? E ele quer que você monte o número. Então, de novo, o que eu vou fazer? Ó, falou de decomposição, falou de composição, falou de valor posicional de um algarismo. A ordem de um algarismo é QVL na cabeça. Então, lá vou eu de novo. Então, eu vou pegar o pincelzinho aqui, certo? Deixa eu voltar aqui.
Então vamos pegar o meu pincel, o azul de novo, e vou fazer o QVL de novo. E eu vou jogar no QVL o que a questão está me dizendo. 1, 2, 3. Dividiu. Vamos pegar outra corzinha para ficar legal. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. O que a questão está dizendo? Que eu tenho 2 unidades de milhar. Eu tenho 2 unidades de milhar. Que eu tenho 4 centenas. Eu tenho 4 centenas. E eu tenho 3 unidades. Aí ele falou, tio, ele não falou da dezena, né? Ele falou, então é porque está zerado. Aí ele tem 3 unidades. 2.403, né? Ele tem 2 unidades de milhar. Então, ó, ele tem 2 unidades de milhar. Ele tem 2.000. Mais, ele tem 4 centenas. Ele tem 400. Ele não tem a dezena, que está zerado. E ele tem 3 unidades. Então, se eu somar 2.000 mais 400 mais 3, eu vou ter 2.403. O nosso gabarito é C de coração. Tá bom? Tira print, que eu vou apagar para passar. Certo? Então, o nosso gabarito é o item C de coração. Apaguei para passar. Inclusive, aqui deu errado aqui o gabarito, né? Ó. Beleza. Análise de gráfico de coluna. Eu lembro que na segunda avaliação, né, o município de Caucaia ainda está dizendo que tem alunos do 5º ano que não sabem interpretar gráfico de dupla entrada. Né? O que é um gráfico de dupla entrada? É quando ele vai ter duas, no caso esse gráfico ele é de colunas e ele é de dupla entrada porque ele tem 2 colunas, tá? Então o gráfico ele está dizendo aqui no eixo vertical o número de colegas. Aqui embaixo ele está dizendo é o tipo de filme, então dá para interpretar que foi feita uma pesquisa sobre a preferência por filmes. E por que que o gráfico tem 2 colunas? Porque aqui tem uma legenda. A coluna de cinza é para meninas, ó, e a coluna transparente é para meninos. Então, gente, analisar um gráfico desse é muito fácil. É só você ir para o comando da questão. Olha o que o comando da questão está dizendo. Ó. Qual é o filme preferido pelas meninas? Eu vou ler de novo aí. Ó. Ei, guri, tá dormindo? Presta atenção, acorda aí. Ó. Qual é o filme preferido pelas meninas? Aí eu vou lá na minha legenda. Qual é a coluna que está falando das meninas? É a coluna cinza. Então, se ele quer o preferido, eu vou procurar a maior coluna cinza. Ó, a maior coluna cinza está em ação. Então, as meninas preferem... Então, as meninas preferem ação. Né? Então, eu nem botei aqui a solução. As meninas preferem ação, porque aqui ó, é a coluna maior de cinza que está falando das meninas. Tranquilaço? Isso é análise de gráfico de colunas de dupla entrada. Tranquilaço? Apaguei, passei. Bora. Ângulo reto também, né? Na avaliação ciclo aprendizagem número 2, questão de identificação do ângulo reto e análise de coluna de dupla entrada foi 2 habilidades que ficaram de baixo acerto, tá? E aí, vamos lá. Qual dos ângulos a seguir representa um ângulo reto, tá? Então, gente, só traduzindo para vocês. No caso aqui, a figura 2. O que é um ângulo reto? É isso aqui, ó. O ângulo reto é aquele ângulo que vai ter o formato de um L, tá? E ele, às vezes, ele vem com essa identificação ou ele vem assim, certo? Para confundir a galera. Aí, o que é que eu quero mostrar para você? Que o desenho na prova, ele pode mudar de posição. Então, imagine que eu pudesse pegar essa figura aqui e eu movimentasse ela, virando ele de lado. Ele só vai mudar a posição, ele não vai mexer no ângulo. Então, observe que eu só vou mexer no ângulo se eu fechasse, por exemplo, ó, se eu pegasse essa figura aqui, ó, e eu fechasse aqui, ó,
Aí eu ia diminuindo o ângulo. Essa aqui também, ó. À medida que eu vou fechando aqui, eu vou diminuindo o tamanho do ângulo, ou se eu abrir, eu vou aumentar. Então, por exemplo, se eu pegar esse desenho, ele pode vir assim, ó. Ó, ele pode vir assim, ó. Tá vendo? Ele é um L. Ele é um ângulo de 90 graus. Como ele pode vir para o outro lado, ó. Certo? Mudou a posição de lado, ó. Mas ele não vai deixar de ser 90 graus. Ele pode vir assim, ó. Invertido. Virado aqui para a esquerda. Como ele pode vir virado para a direita. Ó. Certo? Mas ele não vai deixar de medir 90 graus porque eu não mexi na abertura do ângulo. Certo? Eu só mudei a posição. Tranquilo? Beleza? Apaguei. Passei. Ó, pronto. Ângulo reto. Qual das figuras a seguir possui todos os ângulos retos? Aí nós temos o triângulo, o quadrado, o pentágono e o hexágono. Cuidado com a pegadinha aqui, tal. Se a gente observar, esse triângulo aqui, ele é chamado triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto aqui, ó. Tá vendo? O pentágono não tem nenhum ângulo reto não, ó. Certo? A curvatura do ângulo aqui, tio, mas esse aqui do pentágono não é um ângulo reto? Não, aqui não é um ângulo reto não, tá? Ele já passou um pouquinho aqui, tá? Da mesma forma com o hexágono, certo? Aí, ó, cuidado com a palavrinha aqui, ó. Aqui, ó, possui todos. Eu quero a figura que tem todos os ângulos retos, certo? Então, qual é esta figura? O quadrado. Aqui, ó. Se eu te der um zoom aqui, ó, o quadrado, ó, os quatro ângulos reto, ou melhor, os quatro ângulos internos desse quadrado são ângulos retos, ó, certo? Então, esta figura aqui, ela possui quatro ângulos, os quatro ângulos retos. Bom? Beleza. Figuras planas, identificação. Também caiu na passada e teve gente que errou, né? Tem questões que são óbvias, né? Mas assim, a garotada que está no processo de desenvolvimento, né? Tem aluno, aquele aluno desatento, talvez perdeu a aula quando o professor falou sobre aquele assunto, ele não pegou a matéria. Então, uma questão como essa aqui, o aluno ele pode estar assim, realmente perdido, ele perdeu a revisão e às vezes o professor fica assim, poxa, o meu aluno errou uma questão e perguntava para ele marcar a questão que pedia para ser um triângulo, meu aluno errou, será que ele não sabe? Tem que ver como é que o aluno estava emocionalmente naquele dia, né? Como é que o aluno, se o aluno realmente pegou uma revisão, se ele estava na sua aula no dia que você falou sobre figuras planas, né? E etc. Mas eu trouxe aqui porque é uma revisão, né? Talvez tenha alguém que assista assim, nossa, o professor fez uma aula e mostram lá dizendo, será que ninguém sabe o que é um triângulo? Gente, eu tenho que considerar todo tipo de aluno que vai assistir essa aula, dos que estão com nível de intermediário para adequado, para os que estão de crítico, muito crítico, certo? Então, ó, Alex colocou 4 figuras diferentes numa página de seu caderno de matemática, como mostra o desenho abaixo. Então, ele colocou 4 figuras, ó, certo? São triângulos as figuras. Então, ó, né? Aí tem, por exemplo, uma questão como essa, o aluno ele pode muito bem dizer que essa figura 2 é um triângulo. Ó. Por um simples deslize dele aqui, visualmente ele pode dizer que a figura 2 aqui é um triângulo, né? Mas nós temos o triângulo na figura 1 e nós temos um triângulo na figura 2. Professor, e essa figura 2 é o quê? Se ela é um quadrilátero, porque ele tem 4 vértices, ó. Então, eu vou até botar os pinguinhos aqui, ó, para você ver aqui, ó, eu tenho um vértice aqui, ó, um vértice aqui, um aqui e um aqui, ó. Então, uma figura que tem 4 vértices, ela é um quadrilátero, certo? E como é que é o nome desse rapaz aqui? Ele é não tem um nome específico, ele é um quadrilátero, certo? Agora, esse aqui, ele é um losango, certo? Ele é um losango. E aí, nós temos triângulo aqui, figura de 3 vértices, tá? Ó, nós temos triângulo na figura 1 e na figura 4, certo? Então, eu vou apagar, vou tirar aqui o zoom e a solução nós temos na figura 1 e na figura 4. É o nosso gabarito, tá bom? Passando ainda em figuras planas, Clara colocou em seu caderno diferentes figuras geométricas. Veja abaixo o que ela colocou.
Qual dessas figuras é um quadrilátero? Aí o aluno pode também essa palavra ser nova para ele, né? Quadrilátero. Professor, o que é um quadrilátero, né? Então, um quadrilátero é uma figura que possui 4 vértices, né? Então, por que a resposta não pode ser a primeira figura? Porque ela tem 3 vértices, é um triângulo. Por que não pode ser a figura 2? Porque a figura 2 ela tem 5 vértices, é um pentágono. Por que não pode ser a figura 3? Porque a figura 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 vértices, é um hexágono. E a figura 4, nós temos 1, 2, 3, 4. Exatamente 4 vértices. Então, quadrilátero é uma figura que tem 4 vértices. 4 vértices. E, obviamente, vai ter 4 vértices, vai ter 4 lados também. 4 vértices e 4 lados, tá? Então, a figura aqui tem 3 lados, aqui tem 5 lados e aqui tem 6 lados. Aqui tem 4 vértices e 4 lados, tá bom? Então, o nosso gabarito é D de dado, é a figura 4, tá bom? Área na malha quadriculada, certo? Marcela fez um desenho da sua horta na malha quadriculada. Professor, o que é uma malha quadriculada? É isso aqui, ó. Uma malha quadriculada é isso aqui, certo? Abaixo e pintou de cinza. Nessa malha, o lado de cada quadradinho corresponde a 1 metro. Aí presta atenção, o que ele está dizendo? Que, né, o lado de um quadradinho desse aqui mede 1 metro, certo? Aí vamos lá, qual é a medida da área dessa horta? Então aqui é o seguinte, você pode resolver de 2 maneiras. Uma delas, como a figura é pequena, você pode contar quadradinho por quadradinho, como você pode resolver pela organização retangular. O que é isso? Eu chego aqui, vixe, vem para cá, né? Ó, eu chego aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou contar quantos quadradinhos tem aqui, ó. 1, 2, 3. Tem 3 vezes. E quantos quadradinhos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Aí 3 vezes 5 é 15 metros quadrados. O que é isso, professor, essa nomenclatura? Porque quando a gente vai falar de área, como ele está dizendo que cada quadradinho desse aqui é 1 metro quadrado, então quando eu vou multiplicar, ele fica elevado a 2. Isso aqui é assunto para aprofundar em outro momento, não para agora, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui é A de amor. Apaguei, né? E vamos aqui mostrar que o nosso gabarito é A de amor, tá? Seguindo, por que eu falei de organização retangular? Porque eu já estava fazendo a introdução, para essa questão aqui, né? De resolver por organização retangular, justamente porque eu sabia que a próxima questão era essa, ó. Piso de uma sala está... O piso, acho que faltou o O aqui, né? Mas tudo bem. O piso de uma sala está sendo coberto por cerâmica quadrada. Já foram colocados 7 cerâmicas, como mostra a figura. Quantas cerâmicas ainda faltam, certo? Então, dá para sair contando, mas tem aluno que não vai entender isso aqui. Então, a solução. Então, de novo, o que eu vou fazer? O que é organização retangular? É quando você tem uma situação que você pode contar os itens da vertical, no caso aqui são 3, e contar os itens da posição horizontal, que é 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, esta figura aqui, ela tem a capacidade para 5 cerâmicas, né? Que é o contexto da questão, certo? Aí a questão está dizendo que já foram colocadas 7. Ora, se tem capacidade para 15 e já foram colocados 7, quanto é que está faltando? Está faltando 8. Certo? Professor, seria mais fácil contar. Tudo bem, se você pensou dessa forma, parabéns, você está dentro do contexto. Você está onde nós queremos que você esteja, raciocinando, pensando. Mas como eu digo, eu tenho que mostrar todos os itens, assim, as maneiras. A matemática ela é linda porque ela tem diversas maneiras de resolver uma questão. E eu fico apaixonado quando o aluno me mostra uma forma diferente de resolver questões. Certo? Porque isso mostra que ele está raciocinando, que ele está pensando, que ele está ligado na ideia que está sendo trazida para ele. Tá bom? Então, apagando aqui, ó, trazendo a nossa solução, o nosso gabarito é B de amor. Tranquilaço? Probabilidade. Isso aqui é um assunto que eu não vou trazer essa probabilidade aqui, mas o assunto da questão é probabilidade, certo?
E não vou trazer fórmula, porque não é o momento ainda. Você vai ver isso aqui no próximo ano, certo? Mas olha a questão. Miguel está brincando de pintar, escolhendo A. Aí aqui vem a palavrinha-chave. Como é que eu sei que é probabilidade? Porque é essa palavrinha aqui, ó. Aleatoriamente, certo? Os lápis de cor de dentro de seu estojo. Sabendo que ele possui 6 lápis azul, 4 vermelhos, 3 verdes, 2 laranjas e 5 lilás. Qual é a cor do lápis com menor chance de ser retirado do estojo? Não tem fórmula nenhuma, é só você pensar. Imagine que você tem um estojo aqui, certo? E, gente, isso é um estojo, tá? E você tem os lápis de cor aqui dentro, certo? Tudo misturado aqui, ó. Tudo misturado, certo? Tudo misturado, os lápis, tudo misturado, certo? Aí tem o zip aqui do estojo, tá? Tem o zip. Aí o Miguel vai colocar a mão aqui, sem ver, aleatoriamente, ó. Aleatoriamente, certo? Então ele não tá vendo, é aleatoriamente. Qual é, né? Aqui a questão quer saber, qual é a cor do lápis com menor chance de ser retirado? Responde aí para mim do outro lado. Responde. Tio, eu sei. É o 2, é o laranja, porque tem menos quantidade, né? Porque esse 2 vai estar perdido no meio dos outros, né? Ele tem uma possibilidade de tirar mais o azul, porque tem mais, o vermelho, que tem mais, o lilás e até o verde, mas o que tem menos é o laranja. Isso! Parabéns! A resposta é isso mesmo. Escutei sua resposta daí, tá bom? Então, o nosso gabarito é o lápis de cor laranja, que tem a menor chance de sair, porque é a quantidade menor de lápis que tem dentro lá do estojo feio que eu acabei de apagar, tá bom? Seguindo. Localização também, né? Eu vou falar agora dos meus alunos, tá? Eu tenho alunos, não sei de que escola você está assistindo essa aula, né? Mas eu tenho alunos no 4º ano que têm dificuldade de identificar o braço direito e o braço esquerdo. O brinquedo preferido de João está ao seu lado esquerdo. Qual é o brinquedo preferido de João? Então vamos lá. Observe que quando você estiver sentado na sala, você está com a visão do jeito que eu vou colocar o meu laser. Você está olhando nessa posição para a prova. A questão está aqui, ó, na tua frente. Tu está tendo essa visão, a mesma visão que ele está vendo. Certo? Então, olha o que acontece. Se eu perguntasse o que está à direita do João, seria a bola. Se eu perguntasse o que está à frente ou acima, seria a casa, e eu não consegui identificar o que é isso aqui. Mas a questão quer saber o que está à esquerda. Eu vou até mudar a cor aqui, ó. Botar de vermelho, ó. À esquerda. Aqui, ó. À esquerda de João. A bicicleta. Nossa, professor, que questão boba. É, questão boba, mas quando o aluno erra na prova, vem voltando para a gente, dizendo que a gente tem que trabalhar essa habilidade que o aluno errou. Né? É bobo para quem sabe, né? Então, bora lá. Então, o brinquedo preferido por João que está à esquerda dele é a bicicleta, tá bom? Seguindo, operações com números naturais. Bom, até aqui, ó, em localização, eu trouxe as questões que não precisam de cálculo, né? São questões que vai estar trazendo localização, identificação de figura plana, probabilidade, ângulo reto, análise de gráfico, vai ter tabela, mas eu não botei tabela aqui, então são questões muito fáceis. E aí não pode deixar de faltar as 4 operações. Vai ter questão de adição, subtração, multiplicação, divisão. Eu não trouxe aqui a questão de adição e subtração, porque aí eu vou deixar como desafio para vocês, né? Porque não tem como eu adivinhar qual é a questão que vai cair na prova, então você tem que ter a noção de como é que eu faço uma adição. E a grande dificuldade da galera, realmente, eles acertam a adição, subtração, eles têm um pouco de dificuldade na multiplicação, certo? E aí, eu quero, se você está assistindo essa aula pela primeira vez, o professor Renato desenvolveu um app, não é nada eletrônico, é manual mesmo, braçal,
que os meus alunos têm utilizado e é um sucesso, né? Qualquer conta que você for fazer de multiplicação ou divisão, utiliza o app. O que é isso? Olha só, se eu quero fazer uma conta de multiplicação por 5, então deixa eu só liberar aqui a solução, tá? Então o que eu vou fazer? Se eu quero fazer uma multiplicação por 5, então eu vou fazer aqui, né? Ó, 335 vezes 5. Aí eu tenho dificuldade, né, na tabuada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o app do 5, ou seja, e aí outro bizu, ó, eu vou usar o número 3 até o 5. Então eu vou usar só 5 termos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e vou fechar. Aí eu vou, ó, o que é o app do 5? É contar de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Aí você pega uma corzinha diferente, você vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí eu quero, pronto, ó, eu investi o que? Acho que 20 segundos para fazer isso aqui. À medida que eu faço aqui, ó, a minha conta está resolvida. Aí detalhe, quando eu for multiplicar, eu botar o M aqui minúsculo, ó, você vai olhar para a relação de baixo. Então, olha, ó, eu quero fazer 5 vezes 5. Aí tu vai procurar o 5 aqui embaixo, ó. Achei, ó, é 25. Aí o que é que eu faço? Vou pegar outra cor para não confundir, vou pegar o laranja. Ó, deu 25, né? 2 e foi 5. Certo? Ou melhor, perdão, opa, professor. Deixa o 5 e vai 2. Certo? Aí eu quero fazer 5 vezes 3. Tu vem aqui e procura o 3, ó. Tá lá em cima, 15. E tem uma reserva 2 aqui, ó, 17. Deixa o 7 e foi 1. Aí de novo eu quero fazer 5 vezes 3. Tá aqui, ó, 15 com 1 lá, 16. Ou seja, 1675. Aí tem aluno que chuta uma questão dessa porque o aluno tem dificuldade na tabuada. Aí ele acaba errando a questão, certo? E aí eu estou dizendo aqui, ó, não erre a questão, eu faço o app que ele resolve a conta para você. Agora, olha a diferença. Por que eu trouxe logo a questão com algoritmo? Porque aí na prova tem questões técnicas. O que é uma questão técnica? É quando ele já vem com a conta armada e o aluno não tem dúvida do que é para fazer. Ó, eu estou vendo aí que é 5 vezes 335. Quando a questão contextualiza e vai para dentro de uma situação, um problema, o aluno fica com dúvida qual é a conta que é para fazer, e que é isso que eu vou trazer agora, tá bom? Então, apagando, né? E aí liberando a nossa resposta, D de dado. Tranquilaço? Aí agora, olha agora a comparação da 14 com a 15, ó. Certo professor organizou os trabalhos de seus alunos para uma exposição em 14 colunas com 124 trabalhos em cada uma delas. O número de trabalhos exposto foi... Aí o aluno não sabe o que é para fazer aqui. Aí olha o que a questão está dizendo, ó. 14 colunas com... Isso é a organização retangular. Certo? 14 colunas com 124. Então, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui é uma conta de multiplicação. E eu vou fazer bem aqui, ó, que é para poder ficar com espaço. Ó. Então, é 124 vezes 14. Ó. E essa daqui é uma conta que os alunos têm dificuldade, que é a famosa 2 por 2, né? Então, o aluno tem que entender que esse 4 aqui, ó, ele vai multiplicar o 4, o 2 e o 1. 4 vezes 4, 16. Aí foi 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. 4 vezes 1, 4. Aí, ó, cancelo o 4 e agora eu vou fazer a conta do 1, né? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Agora vamos somar. 6, 13. Deixa eu ver se eu não errei, né? 4 vezes 4, 16 foi 1, 9, 4. 4, 2 e 1. Aí vamos lá. 1 vezes 4, 4. 6, 13 foi 1. 5, 7. Ah, tá certo. 1.700. Pensei que eu tinha colocado o item errado. 1.736. Certo? Então, nosso gabarito é o D de dado. Eu vou dar pausa,
contar de 1 até 3, que eu não sei se você vai copiar esse item, tá bom? Então, 1, 2, 3, apaguei. Então, o nosso gabarito, opa, deixa eu tirar aqui. Então, o nosso gabarito é D de dado, certo? A mesma coisa acontece para divisão. Primeiro eu trouxe uma questão técnica, porque aí quando o aluno olha para isso aqui, ele não vai ter dúvida que é para dividir, ó. E ainda tem aluno que pergunta o que é esses dois pontinhos. E não é porque o professor deixou de dar aula, não. É porque o aluno realmente tem dificuldade de aprendizagem, tá? Quanto que é o resultado da divisão a seguir? 852 dividido para 4, certo? Então, aqui é a questão técnica. Aí lá vou eu. O que eu vou fazer? De novo, eu vou mostrar para você agora. Eu fiz o app para multiplicação e agora eu vou fazer o app para divisão. Então, eu vou botar bem aqui para eu ganhar espaço. Ó. Então, eu quero dividir o 852, eu quero dividir para 4. Aí, o que eu vou fazer? Aí eu tenho, tio, eu não sei dividir. Aí eu digo assim, faz o app. Então, veja, se eu quero dividir pelo número 4, eu venho aqui, abro M4 e você vai fazer a contagem, certo? Aí, geralmente, eu vou fazer 5 termos. Eu gosto do fechar no número 5. Se for necessário, eu faço mais. Então, o que é o M4? É você contar de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20. Pega uma outra corzinha e traz para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou deixar aberto aqui, porque se eu precisar, eu uso. Viu que eu gastei quanto tempo para fazer isso aqui, né? Uns 10 segundos. Pronto. Isso aqui, ó. Isso aqui que eu acabei de fazer, ele vai resolver a minha conta. Aí, beleza. Aí, como é que eu divido? Eu venho lá para o último número e pergunto. Eu vou pegar uma outra coisinha aqui, né? Vamos pegar o verde. Eu adoro do verde. Ó, o 8, ele é... Não, o verde não, porque eu vou destacar aqui. Vamos pegar o rosa aqui, ó. Então, eu quero... Ó, o 8, aqui, ó, ele é maior do que o 4. Então, eu venho aqui... Aí, ó, quando eu fui multiplicar lá na questão 14, eu acho... Quando eu fui mostrar a multiplicação, tu procura na relação de baixo. Quando tu vai dividir, tu procura na relação de cima. Então, a referência é o 8. Tá aqui, ó, já achei. Destaca. O número que está embaixo é a tua resposta. Ó. É 2. Aí eu vou pegar esse 2, né? E vou... deixa eu só voltar. Vou botar ele bem aqui, que é para poder caber o número todinho. Aí, quem é que está em cima do 2? É o 8. Aí tu pega o 8 e traz para cá, ó. Subtrai. Aí desce o 5. O 5, ele é maior do que o 4. Só que quando tu vai procurar aqui, ele não tem. Certo? Aí não tem, eu pego a minha referência. Qual é o número mais próximo do 5? Eu não posso pegar o 8, porque o 8 já passa do 5, né? Vou pegar o 4. Qual é o número que está embaixo do 4? É o 1. Então vem para cá, ó. 4. Subtrai. Vai sobrar 1. Vai descer o 2, ó. Formou o 12. Aí tu vem para cá. Tá aqui o 12, ó. Qual é o número que tem embaixo? O 3. Olha aí que massa. E acabou a questão. Resto 0. Então, o nosso gabarito, ó, é B de beleza. Aí eu pergunto, cara, eu tenho dito para os meus alunos, me responda com sinceridade. Se você treinar isso aqui, o app, como é que tu não vai resolver mais conta de dividir e multiplicar? Não é? Os meus alunos que têm feito isso aqui, eles não perdem mais nenhuma questão de multiplicação e divisão. Ainda tem alguns que ainda estão resistindo. Mas os que compraram a ideia não erram mais. Tá bom? Aí, de novo, vou para a última questão agora, que é a questão 17. E aí, novamente, a 17 eu trago uma questão contextualizada. Aqui é o que eu chamo de questão técnica. Não tem dúvida do que é para fazer. É dividir. Agora, quando eu vou para o problema, o aluno fica com dificuldade. Vamos lá, vou apagar. 3, 2, 1. Apaguei. Certo? Então, nosso gabarito é B de beleza. Beleza. Então, eu vou lá. Ó. Olha aí agora. Um certo jardim botânico está participando de um projeto de plantio de mudas. O diretor distribuiu 408 mudas para 12 comunidades. O número de mudas que cada comunidade recebeu foi de... Aí o aluno veio aqui, ele não leu, não está escrito em canto nenhum. Divida 408 por 12. Qual é o resultado da divisão? Não. Aí tem uma palavrinha mágica aqui, ó. Tem uma palavrinha chave aqui, ó. Distribuiu.
certo? Distribuir é dividir, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a divisão e aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora tem um detalhe, certo? Agora a divisão é com dois números, ó. Então eu vou pegar o 408 e eu quero dividir para 12. Como é que eu sei disso? Porque a palavra está aqui, ó, distribuiu, certo? Aí você fala assim, professor, agora eu me quebrou. Eu não sei dividir nem com um número, imagine com dois. Aí vem o app de novo. Se você vai dividir por 12, você precisa do M12. E aí, para você é muito mais fácil contar de 12 em 12. Então, investe o teu tempo aqui, ó. Eu vou fazer só 4 aqui, ó. O que é o M12? É contar de 12 em 12, ó. 12, aí põe mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48. Eu vou parar aqui, se eu precisar eu coloco mais. Vamos pegar uma outra cor, pegar o azul e vamos colocar aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Aí bora lá. Vamos pegar o... Que cor que eu pego? Vamos pegar o laranjão aqui. Então, ó, agora presta atenção. Quando eu venho para o 408, eu não posso pegar só o 4, porque o 4, ele é... Aí eu vou até dividir aqui, ó. Vou dividir aqui para não confundir. Eu não posso pegar só o 4, então eu vou pegar o 40. Vou pegar o 40. O que eu vou fazer? Eu vou chegar no app, vou olhar para a relação de cima e vou procurar o 40. App, me responda. O número 40 está na relação de cima? Não, tem o 36 e o 48. Aí o que é que eu faço? Eu pego a minha referência mais próxima. Eu não posso pegar o 48 porque ele já passa. Então, eu peguei o 36. Quem é que está embaixo do 36? É o 3. Então, você vai botar aqui no quociente. Aí tu pergunta, quem é que está em cima do 3? É o 36, que é o número mais próximo que eu achei do 40. Traz ele para cá e subtrai. 40 menos 36 vai restar 4. Aí o 4 ele é insuficiente para dividir para o 12. Aí está sobrando o 8. Nós vamos puxar ele para cá. Formou o 48. Pergunta para o app. App, na relação de cima, tem o 48? Tem. Eu vou até trocar a cor aqui, ó. Tem o 48. Tá aqui, ó. Quem que está embaixo do 48? É o 4. Quem que está em cima do 4? É o 48, justamente quem eu estava procurando. Olha aí o gabarito, 34. Aí tem aluno que pega uma questão dessa, ele já leu a primeira vez, ele não entende, ele desiste, ele escolhe um item, aí ele erra. Aí vem lá a habilidade dizendo que precisa trabalhar a divisão com o divisor formado com 2 algarismos, porque os alunos não sabem resolver. Aí eu estou dando aqui a ferramenta. Galerinha, é isso. Estude. Essa revisão você tem a possibilidade de assistir mais de uma vez, tá bom? E aí, compartilha esse vídeo. Fala, ó, tem aí o canal do professor Renasceu, tem uma revisão muito massa. Beleza? Fica ligado e até a próxima aula. Fui!